Meus irmãos, vamos para Êxodo 20? Vamos. Êxodo 20, versículos 1 a 11. O tema da nossa aula nessa manhã, na sequência das aulas, então já foi falado sobre a deontologia, de certa forma, foi falado sobre Deus e a sua glória, Deus e o seu poder, Deus e a criação, a cosmovisão adequada à pessoa de Deus. E agora a sequência é queda, um estudo sobre a queda. Porque é muito importante estudar a queda, entre outras coisas. Porque assim, é muito difícil compreender a salvação se você não compreender do que é que você foi salvo. É muito difícil compreender salvação se não compreender o que foi a queda. Sabe, é muito difícil compreender redenção porque você é redimido. Você começou a ser redimido e está num processo de volta. Existe uma coisa em ti, em nós, que é estético. Nós estamos voltando à beleza de Deus, à perfeição de Deus. É muito importante você compreender. Eu vou usar a expressão estética para dizer que o pecado nos destruiu. O pecado nos manchou. O pecado nos cobriu de chaga, de feridas. O pecado nos colocou doenças que nós não conseguimos. Não há médico para essas doenças. Nós passamos por um estado de deformação. Nós somos uma foto arranhada. Nós somos uma foto que quase não dá para ver, sabe? Nós caímos para um estágio de podridão de ossos, de caráter vergonhoso. Nós caímos para um estado horrível. Nós caímos para um estado que o mais certo seria a gente morrer de vergonha de nós mesmos. Sabe, nós fomos deformados a um estado de não sermos reconhecidos como figura humana. Nós fomos para um estágio, o pecado fez em nós, o pecado usurpou nossa dignidade. O pecado nos levou a um estado de assassinos, de maldade. Nós voltamos a um estado muito próximo do estado do animal. Nós passamos a ser mais movidos, dirigidos por instintos. A lógica, o pensamento, o que é certo e o que é errado, ficou muito confuso em nós. A queda nos levou a um estágio que nós não nos conhecemos mais quem nós somos. A queda nos levou a um estágio que nós passamos a ter medo do que nós mesmos possamos fazer aos outros e a nós. Bom, eu poderia ficar aqui até bater o segundo sinal falando do quão ruim você ficou com esse negócio de pecado, do péssimo estado nosso. Para onde o pecado nos levou. Eu poderia caminhar mais ainda, não vou, porque senão daqui a pouco o Emerson começa a chorar e os irmãos vão cair num estado de desespero, igual a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards chegou uma vez pregando um sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou um sermão, lendo o sermão, sem nenhuma entonação de voz, sem nenhuma sem nenhuma técnica de impactar os corações. Ele começou a ler assim e começou a dizer como a humanidade tinha ficado. E começou a dizer, sabe o teu estado? Sabe para onde o pecado te levou? Para ficar em cima de uma rede fininha e embaixo um fogo ardente. Um fogo sempre subindo, que quer pegar, que quer alcançar, e que vai pegar, e que vai alcançar todo aquele que o Senhor não sustentar. Edwards desenvolveu uma linha de raciocínio dizendo: Deus, no seu devido tempo, aqueles a quem Ele não quiser, fará resvalar o pé e vai cair. Edwards foi dizendo de tal maneira que as pessoas começaram a realmente perceber o estado em que elas estavam, para onde o pecado tinha levado. E elas começaram a chorar. Uns de alegria por terem entregue a sua vida ao Senhor, porque não caíam neste lugar real. Outros porque não conseguiam por si só se converter ao Senhor, e então perceberam o seu estado e sabiam que estavam no inferno. Bom, foi assim que começou o grande despertar de 1734 nos Estados Unidos.
E Jonathan Edwards passou para a história como o pregador do sermão mais duro, talvez, da história. Pecadores nas mãos de um Deus irado, que não podem fazer nada por si só. Se não for a graça de Deus, se não for um favor de Deus. Por isso, brincando com você, reze para você ser um eleito. Sabe? Peça a Deus, busque a Deus, diga: Senhor, eu queria ser eleito, porque se tu não for eleito, você é perdido. E se for perdido, teu destino final, tua passagem está comprada já. Porque o pecado entrou no mundo para fazer a separação. De alguma maneira, o pecado é o instrumento que o diabo tem para levar os seus. De alguma maneira, é a forma que existe, que nós só vamos entender depois, mas assim, o pecado entrou no mundo, o homem, de alguma maneira, sabe que o pecado o afasta de Deus. Todos sabem que os pecados afastam de Deus, mas muitos continuam cometendo, sem nenhuma noção de que eles estão dando diariamente a autoridade a Deus de os rejeitar. Bom, o que Edwards quis dizer lá em 1735? Quis dizer: há dois caminhos, há dois destinos, há eleitos e perdidos. Se você tem noção do pecado, chore pelos teus pecados, arrepende dos teus pecados. Se você tem noção de que eles agridem, se você tem, porque se não tem, não há o que fazer. É só quem tem essa noção. Se você tem a noção de que os pecados, que a tua consciência acusa, que a nossa consciência acusa, se nós temos a noção que estes pecados agridem frontalmente a santidade de Deus, vou exagerar para você entender, é tapa na cara de Deus. Se tem essa noção, se não tem essa noção, não há o que se possa fazer. Talvez descobrirá um dia. Eu esperaria que descobrisse. Se tem a noção, luta contra eles, odeie o pecado. Não se acostume ao pecado. Note, eu não estou dizendo assim, não cometa mais, nunca mais nenhum pecado. Não tenho nem força para isso. Mas que você tem condição de odiar o pecado, tem. Porque em Hebreus está escrito que não há tentações que sejam... Deus colocou um elemento restritor na tentação. Ela não pode ser superior à nossa capacidade de resistir. Então, quando não resistimos à tentação, quando caímos em pecado, não podemos dizer: a carne é fraca, Senhor, não tenho culpa. Não, é culpa tua. Agora, odeie isso de tal maneira, entenda que isso é a tua vergonha, de tal maneira, entenda, relute, se debata se preciso for. Lutero foi um dos contemporâneos, um dos últimos que mais se debateu contra o pecado. Ele entendeu que o pecado vinha direto do diabo, que o diabo vinha com aquela armadilha para destruí-lo. E no filme Lutero está relatado um pouco disso, quando ele se joga no chão, se bate, e às vezes até não é bem compreendido pelas pessoas, quando ele fala sozinho, né, dentro lá dos calabouços: eu sei que você está aí, eu sei que você não quer deixar eu seguir, eu sei que você está aí, mas eu não posso. Lembra dessa cena do filme Lutero? Não? Assistiram Lutero? O pecado é isso. O pecado é o que te fará separar-se de Deus. O pecado é o que faz o ser humano não desfrutar da beleza, da pureza, da maravilha que é a presença de Deus. E no final, só o lamentar. Bom, os 10 mandamentos, eles foram colocados lá atrás, em Êxodo 20, e os textos estão aqui, numa instrução, numa forma, uma boa mão de Deus, uma boa instrução de Deus, para que o povo sempre visse que pecado era coisa ruim, e que o pecado precisaria ser combatido. Quem conseguisse cumprir os 10 mandamentos, estaria salvo. Quem não conseguisse cumprir os 10 mandamentos, teria que encontrar um meio alternativo de salvação. Alguns criam em Cristo pela fé, no Messias, no mediador. Porque a palavra do mediador está anterior aos 10 mandamentos. Está em Gênesis 3,15. O proto-evangelho, o primeiro evangelho, está em Gênesis 3,15. Que é quando Deus disse que da mulher nasceria um descendente e que ele seria vitorioso. Depois, quando Adão e Eva têm os outros filhos, eles vão Abel, por exemplo, é uma espécie de tipo
de Cristo, do sofredor, do inocente sofredor. Depois de Abel com Sete, e bom, eu poderia passar tempo falando para vocês, não é o objetivo. Quero dizer para vocês que Cristo está anunciado na Bíblia antes dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles vêm como um marco regulatório, eles vêm como uma instrução. Ó, esses são os nossos limites morais, éticos, mas não é o obedecer estritamente o mandamento. É assim, a lei, ela é boa e ela ajudaria, a lei era útil, os 10 mandamentos são úteis ao povo do seu tempo. Mas é óbvio que pessoas que não cumpriram os 10 mandamentos foram salvos. Você percebe? Você não pode dizer assim, cumpriu os 10 mandamentos, está salvo. Não cumpriu, está condenado. Bom, como então alguém foi salvo sem conseguir cumprir plenamente os 10 mandamentos? Por aquilo que Pedro vos falou de pela manhã, com fé. Deus sempre salvou de um único jeito, por fé. Antes de Cristo, olhando para frente, no Messias que viria. Depois de Cristo, olhando para trás, no Messias que veio. Deus não tem meios diferentes de salvação. Então, não são os 10 mandamentos que salvam, e nem que condenam, embora eles sejam lei de instrução. Acima ainda dos 10 mandamentos está o Cristo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por isso que nós não podemos dar um tom aos 10 mandamentos além do que eles são. Eles são instrução. Eles são regra. Eles são o que Deus deu de melhor para o seu povo naquele tempo. Uma instrução assim profunda. Dos 10 mandamentos se derivam boa parte do comportamento moral, civil, ético, cerimonial do povo. Mas os 10 mandamentos não são superiores a Cristo. Não são iguais a Cristo. Os mandamentos estão ainda debaixo da graça. Existe uma graça. E essa graça plena está em Cristo, tanto no Antigo Testamento, quanto mais agora no Novo. Dá para pegar essa ideia? Porque senão a gente estuda os 10 mandamentos com uma preocupação. Meu Deus, tem que obedecer os 10 mandamentos. Tem que obedecer. É importantíssimo obedecer. Mas a sua salvação já não depende mais disso. A sua salvação depende do Cristo. Depende de perdoar os pecados, principalmente aqueles que a gente não pode. Principalmente aqueles mandamentos que a gente quebra. Agora eu quero falar dos 10 mandamentos, dizendo que, e mantendo essa noção cronológica. Os 10 mandamentos foram escritos no segundo livro da Bíblia. E no segundo livro da Bíblia eles foram escritos com um propósito muito sério, de um significado valiosíssimo. Nós vamos ver aqui. Veja, por exemplo, o primeiro mandamento. Vamos ler, do versículo 1 a 11. Então falou Deus todas estas palavras. Estou em Êxodo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ficar com esse aqui. Eu sou o teu Deus, que te tirei da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Contexto do primeiro mandamento. Politeísmo egípcio. Como que o povo não seria politeísta? Se o povo tinha ficado 430 anos no Egito. Tá pequeno? Vocês querem ampliar? Dá para ampliar um pouquinho aqui, Angela? Talvez se levar para trás, né? Eu vi o Ícaro... Isso, para os sem óculos, então, um refresco. Aí melhorou, ficou show. Tá bom assim? Seguida? Tá pronto agora. Você tem toque? Ah, não. Pensa em viver 430 anos cultuando rã, cultuando boi. Pensa em viver 430 anos cultuando e vivendo, entendendo que aquilo era certo. Pensa viver 430 anos sem Bíblia, sem leitura, tudo era oral.
O resultado foi isso. O povo de Deus era politeísta. O resultado foi que 430 anos após a descida ao Egito, mesmo que eles tivessem um grande nome no passado, chamado José, mesmo que eles tivessem, eles ouviam as histórias de Abraão, mesmo, os mandamentos foram colocados no momento em que o povo não estava entendendo direito o que Deus estava querendo. Os mandamentos foram colocados no momento que para o povo era estranho. Só um Deus. Só um Deus. Será que não ficamos sem proteção? O politeísmo egípcio era muito forte culturalmente. Não só o politeísmo egípcio. Politeísmo egípcio porque era onde o povo de Deus estava. Mas todas as nações eram politeístas. Não havia uma unitarista. Não havia uma. Então os 10 mandamentos é uma coisa muito nova. É uma coisa impensável, improvável para a cultura do tempo. E aí tem um detalhe que é importante nesse primeiro mandamento, o chamado triunfo de Yahvé. Porque o triunfo de Yahvé levou o povo a uma liberdade lutando contra os deuses. Vocês vão perceber para frente essa ideia da revelação progressiva. Deus e os deuses. Hoje você sabe que só tem um Deus, né? Que não tem nenhum outro Deus. Mas para a cultura da época, sim. E Deus o primeiro mandamento, se você olhar bem com calma, você vai ver que Deus não está dizendo: eu sou o único Deus e não há nenhum outro Deus. Como é que Deus se refere no primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Na revelação progressiva, Deus está dando o primeiro mandamento, não dizendo: eu sou o único Deus. Está dizendo: entre os deuses que você acredita, sou eu que te tiro da terra do Egito. Isso é uma ideia de progressividade. Vai chegar um momento que Deus vai falar: não há nenhum outro Deus. Mas neste momento, Ele está dizendo: eu não quero a idolatria do teu coração diante de mim. Eu sou o teu Deus. E a forma, o triunfo de Yahvé é de uma maneira que Ele tira o povo de Deus da terra, tira o seu povo da terra do Egito, usando os deuses, entre aspas, que eram deuses do Egito, contra eles mesmos, que são as pragas. As pragas eram os deuses do Egito. Pensa um negócio, pensa o que Deus fez para mostrar que Ele era o Deus. Que Ele era o Deus que poderia tirar o povo, que poderia conduzir o povo. Os deuses que os egípcios adoravam foram os deuses, entre aspas, que destruíram a nação. Não é? O último, inclusive, matou os primogênitos. Essa é a forma de Deus trabalhar o primeiro mandamento. Essa é a forma de Deus mostrar a sua bondade para com o seu povo no primeiro mandamento. Era como se Ele dissesse: sabe, estes deuses que vocês adoram fazem essas coisas. Eu domino estes deuses que vocês adoram, e saivadas de pedras, e sangue no rio, e ratos, e todas as 10 pragas. Deus não se chama, nesse momento ainda, de um único, mas Ele disse: o primeiro, o que pode fazer, o que tem condição de fazer. Logo em seguida, na relação progressiva, Ele vai estabelecer a sua exclusividade. Mas note que o primeiro mandamento é colocado diante da idolatria do povo, que é o grande pecado do povo da sua época. Nessa revelação progressiva, logo em seguida, vai estabelecer que a Trindade é a única divindade, a relação plena, e dá para fazer uma ligação aqui do primeiro mandamento, Deus da atualidade. Abra em Filipenses 3:9. Poderia também abrir em Salmos 82:1, só para mostrar que sempre se deixou aberta essa possibilidade de dialogar com o pensamento humano da existência de outros deuses.
Salmos 82:1. Quem encontrou lá para primeiro Salmos 82:1? E daí alguém em Filipenses 3:19. Ok? Quem? Salmos 82:1. Deus assiste na congregação divina, no meio de Deus estabelece o seu julgamento. E veja que é salmo, na congregação, em meio à congregação dos deuses. É estranho isso. É salmo. Isso é 1000 anos antes de Cristo. Você sabe que só tem um Deus, mas a cultura geral é a existência de deuses. O que diz Filipenses 3:19? O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Isso. Então, existe uma permissão, vamos dizer, da parte de Deus para dizer, olha, há coisas no pensamento humano que se assemelham a Deus. Há coisas no pensamento humano que parecem ser Deus. Neste caso, Paulo está falando, o pessoal que está combatendo a fé em Filipos, está dizendo, é o egoísmo, é o seu ventre, é o seu desejo, é o que ele quer. E isso é Deus. A ideia é que é uma voz tão poderosa que domina. Em meio a estes deuses, há o Deus de Israel. Em meio aos deuses criados, imaginários, ao Deus de Israel. Por isso ele diz, sabe, nem o Deus pode tirar, eu tiro, eu tirei, que já tinha acontecido. Eu te tirei da casa da servidão. Por isso a palavra, não terás outros deuses. A palavra-chave do primeiro mandamento é consagração. Conforme Marcos 12, 29 a 31. Abre aí, por favor. Marcos 12, 29 a 31. Por que o povo de Deus cometeu pecado a partir do primeiro mandamento? Que a gente já vai ter no próximo slide. Veja o que diz Marcos 12, 29 a 31. Quem abriu pode ler, por favor. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Até o quarto mandamento é a primeira parte. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. É a parte vertical dos 10 mandamentos. Até o mandamento quarto, que nós vamos ver hoje, só até o quarto. Do quinto para frente é ir ao próximo, é a horizontalidade dos mandamentos. Por isso que em Marcos 12, 29 a 31, nós temos uma evidência muito clara. Como se cumpre o primeiro mandamento? Através da palavrinha consagração. É a consagração plena da vida. Não é buscar, amar, não é fazer sacrifícios, não é vir à igreja, não é ser arrolado em uma igreja, embora eu ache isso muito importante. Eu me contive para não fazer uma brincadeirinha no final ali com esse negócio de arrolação, porque assim, tem gente que enrola, na verdade, esse negócio de fé, vai levando o rapaz. Tem gente que não arrola o seu membro na igreja. Eu conheço casos aqui na Ipsa de gente que está há 15 anos e ainda não é membro da igreja. Rapaz, se o cara não é nem arrolado aqui na igreja invisível, tá perigoso para ele. E eu não sei não, eu não arriscaria, eu não sei não. O cara não tem nem fé, nem muita certeza em arrolar o membro na igreja, arrolar o seu nome na igreja invisível. Imagina lá naquele rol lá que o Augusto falou. Mas eu não quis falar para não aterrorizar. Não sou o Jonathan Edwards da minha geração, não. Mas, sabe, a consagração é uma coisa séria. Não pode brincar. Eu vou dizer para ti qual é a idade mais difícil de se consagrar. A tua. O velhinho se consagra melhor, viu? Dizem os estudos que depois dos 60 anos de idade, os níveis de consagração, pelo menos pesquisa assim, são muito altos, depois de 60 anos. Sabe qual é a pior idade em que as pessoas dão respostas nos seminários, nas universidades aí, como Princeton, como Westminster, nos Estados Unidos? Sabe qual é a idade mais difícil de consagração?
até os 35. É isso aí. Aí eu venho com um resumo aqui do primeiro mandamento. O que Deus queria que o povo entendesse? Que Yahvé, o libertador, era o único Deus de Israel, o que poderia mover as peças, o que tinha força para mover o cosmos. O único que poderia fazer isso por eles. Sem entender isso, eles não conseguiriam consagrar-se. O que Deus queria dizer, ó, esse é o meu privilégio. Esse é o meu privilégio. O mandamento é exclusividade. Esse é o meu privilégio. Ainda que ele comece o primeiro mandamento dizendo, ó, no imaginário popular há até outros deuses. Só que uma coisa eu posso dizer, nenhum deles tira vocês do Egito. Nenhum deles coloca vocês em Canaã. Nenhum. A lei do privilégio de Yahvé, a exclusividade. Se você pensar, qual é o resumo do primeiro mandamento? É uma consagração exclusiva. É isso que Deus queria. Primeiro mandamento, vocês vão entender depois por que isso gerou confusão. O segundo mandamento. Dentro da idolatria egípcia, os ídolos, eles eram coisas materializadas, eram coisas visíveis, eram imagens. Era como se fosse um auxílio para a mediação do culto que eles tinham. Eles cultuavam a estes deuses através daquela materialização. E aquela materialização fazia uma confusão enorme entre Criador e criatura. Porque assim, você pega uma estátua, vamos imaginar aqui de Deus Baal. Uma estátua de Deus Baal. Você olha e diz, é Baal. Mas foi criado. Porque alguém poliu, alguém fez. Então isso gerava uma enorme confusão. A materialização sempre gera confusão entre o que é divino e o que não é divino. Essa era a idolatria egípcia. Isso era muito comum. Yahvé, quando se distingue como Deus, no segundo mandamento ele vai falar sobre as imagens, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus não deixa fazer imagem, não quer que faça imagem por conta da distinção, a defesa da distinção. Qual Deus é melhor? Zeus, Diana dos Efésios? Qual Deus é melhor? Baal? Qual Deus é melhor? Todos são iguais. Todos são criados, todos são feitos, só que ainda eles são departamentalizados, são deuses departamentais. Diana era a deusa da fertilidade. Deusa da fertilidade. Parece uma deusa de uma ação específica. Aí você pega toda a mitologia grega, todos os deuses são departamentalizados, as ações deles. Deus diz, eu não sou departamentalizado. Eu sou Deus de tudo. Não tem imagem que consiga me reproduzir. Qualquer imagem que tente se fazer de Deus é uma ofensa a Ele. Porque não representa a Ele. Esse é o nível de distinção de Deus. Por isso que Deus diz, não faça imagem. Não tem como você fazer uma imagem. Não tem como. Não há perfeição em ti suficiente para fazer uma imagem que me represente. Por isso Deus diz, não sou como os deuses. Não faça imagem. Não adora. Essa é a distinção. Agora nós poderíamos daí fazer tem a questão aqui do bezerro, né, e da serpente, porque em Êxodo 32 o bezerro foi condenado, que é quando Moisés desce do monte e o pessoal está fazendo o bezerro de ouro lá embaixo, e Deus manda que Moisés derreta o bezerro de ouro, as pessoas bebem o ouro quente, morrem todas as que fizeram. Só que logo à frente, em Números 21, manda fazer uma serpente de bronze. E como resolve essa situação, né? Então, alguém estava na pregação que o Leandro fez alguns dias atrás sobre a serpente, como ela foi colocada lá no deserto. Alguém viu essa pregação? Alguém pregou?
Tá no site daí, você dá uma olhadinha uma hora dessa. A questão é que o bezerro representava nitidamente um pecado de desobediência. E a serpente, de alguma maneira, porque junto da serpente vieram as serpentes abrasadoras, as serpentes que picavam mesmo, as pessoas morriam por conta dessa serpente. Mas quando elas olhavam para aquela serpente, elas ficavam curadas. Os estudiosos apontam aquela serpente como uma espécie de tipificação assim, de uma força fora de si, que Deus dá para curar as pessoas. Alguns dizem lá atrás que essa é uma tipificação de Cristo. Então Deus não manda fazer imagens. Mas a questão não é a imagem em si, é o significado dela. O mais complicado de adorar Diana dos Efésios é que o significado dela era que ela era a deusa da fertilidade, quando Deus é o Deus da fertilidade. O problema de cultuar a Baal é porque Baal era o povo da proteção daqueles povos, quando Deus é o único protetor. O problema não está na imagem em si. O problema está no significado que se atribui àquela imagem. Por isso que o significado da serpente, e só foi feito uma vez a serpente, e depois foi destruído e nunca mais se levantou serpente em lugar nenhum. Há um outro momento também que Deus manda levantar pedras, depois que atravessa o Rio Jordão, um memorial. Aquilo ali é como se fosse até um ídolo, porque diz, para que os filhos, quando passem depois por este lugar, vejam nessas pedras que Deus esteve aqui neste lugar. A questão não é a pedra em si, a questão do significado que está por trás dela. Nessa linha de significados, a maioria dos ídolos criados, das imagens criadas, elas tinham um contexto de mediação. Vejam esses versículos, 1 Coríntios 10, 19 e 20 e 1 Timóteo 2, 5. Porque Deus diz não pode ter imagem? Porque o significado das imagens criadas geralmente é de mediação. O que diz 1 Coríntios 10, 19 e 20? E digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, a palavra associado é uma palavra mediúnica. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso associado. Cristo está associado a nós. Essa é a ideia. Então, quando o mandamento está colocado, não faça imagem, é porque a ideia é não se associe, não dependa de alguém que não tem condição. Não pegue a esse nível. E aí, 1 Timóteo 2,5 vai dizer a quem e como nós podemos ser associados. Quem abriu 1 Timóteo 2,5 pode ler. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo. É isso. Por isso que eu estou colocando, lá atrás eu coloquei os ídolos de hoje, o Deus do ventre, e agora os ídolos de hoje, numa alusão ao segundo mandamento, todos eles negam a suficiência de Cristo. O problema é esse. Quando busca-se um ídolo, lá atrás, quem desrespeitava o segundo mandamento, lá atrás negava a suficiência do mediador. Que já tinha sido profetizado em Gênesis 3,15 e seria profetizado durante todo o Antigo Testamento. Então esse é o problema. Porque a criação da imagem macula a adoração. A criação da imagem, ela impede a adoração. A adoração, por que não era para ter imagem? Porque a adoração era para ser por fé. Alguns pensam que fé é uma coisa do Novo Testamento. Não é. Esse povo não devia fazer imagens lá atrás, porque devia saber na cabeça quem era Deus. Fé é uma certeza de coisas que não se vê, diz Hebreus 11,6, né? Se alguém tiver aberto, é em 11,6, né, Emerson? Mas não é a definição de fé, não. Ainda não é? Tá, pega 11,1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem tenta se aproximar de Deus através de uma imagem, de escultura, está combatendo este princípio. Está dizendo que, primeiro, que não agrada a Deus, e depois que é impossível agradar a Deus, e depois que não reconhece o galardoador de todos os que o buscam. O caminho, a ponte para se buscar o Senhor, não são as imagens, não são as esculturas, não são os ídolos criados. A única ponte é Cristo. É por isso que só há um tipo de adoração. Alguns acham que podem adorar através de imagens, pois a Bíblia parece dizer que não. O problema, os dois problemas. O primeiro problema do primeiro mandamento, consagração. E o segundo problema, o da adoração, do segundo mandamento. Um resumo aqui do segundo mandamento. O que Deus queria dizer? Que Ele era o Criador, o Santo de Israel. É o mandamento da transcendência. Deus é transcendente. E essa transcendência, a ideia da transcendência é que você chega a Ele não por coisas que você cria. Você chega a Ele pela fé que Ele te deu, colocou no seu coração. Ele criou a ponte de tal maneira que Ele criou o jeito de você chegar até Ele. Então é assim: Deus, eu quero te buscar. Eu quero ser um dos que te buscam. Eu te busco, como a gente canta aí em Efésios 6. Eu quero te buscar. O que eu preciso fazer? Nada. Senhor, para onde eu preciso andar? Para lugar nenhum. Senhor, como eu faço para me aproximar de Ti? Nada. Eu vou fazer por Ti. É meio estranho isso. E parece até uma coisa estática, né? Parece que... Mas é assim. Porque você não consegue fazer isso aqui para Deus se Ele não te trouxer. Você não consegue dizer, eu te abraço, se Ele não abrir os teus braços. E você não consegue fazer. Esse é o ponto. Então, faz imagem. Faz o que for, não chega. Isso é a transcendência. Até porque se você pudesse, através de imagem, de inteligência, que você descobrisse de como chegar a Deus, em última instância estaria negando a suficiência dele, o seu poder. No fim das contas, é Ele que faz tudo por nós. Nós somos atraídos a Ele. Quando nós caminhamos para Deus, não é uma força minha, um poder meu, mas é um poder que Ele tem sobre mim, que me conduz, que me atrai, que me leva, e que não consigo voltar. Não tem mais como voltar. Não tem força para voltar. Essa força é de contrato, não de distrato. Essa força é de atração e não de repulsão. Por isso, é nesse sentido que o segundo mandamento está aqui. Meu Deus, por que imagem? Por que imagem? Porque Ele é o santo, Ele é o transcendente, e esta é a lei. O segundo mandamento. Terceiro mandamento. O terceiro mandamento vai trabalhar com o santo nome em vão, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, a questão do nome tem a ver com a identidade. Se você abrir em Êxodo 3,15, eu não tenho aqui os textos todos, eu poderia ter colocado aqui a questão da identidade, os textos que falam da identidade. Mas é assim, tudo se passa a partir daquele momento em que Moisés chega e fala, tudo bem, eu vou tirar o pessoal lá do Egito, é isso. Mas e quando eu falar para eles, quem me mandou para lá, o que eu digo? Aí Deus diz, tu fala que eu sou mandou. Este eu sou é a característica, é a base do tetragrama. Este eu sou é a base do nome de Deus. Então, o nome de Deus não é Deus. Percebe? O nome de Deus não é, como eu vi nessa semana, Igreja, como é que estava escrito? Igreja Pentecostal do Jesus lindinho e cheiroso. Pentecostal do Jesus lindinho e cheiroso. Eu vi isso agora, nessa semana. Eu fiquei pensativo com isso. Porque é um
predicado, né? É um adjetivo, como as pessoas querem dar um nome bonito. Só que a palavra Jesus é a palavra, quer dizer, de Deus é salvação, quer dizer, Deus é a salvação, é uma derivação de Josué do Antigo Testamento. Jesus e Josué é a mesma coisa. Sabe, não é gostei do nome Jesus, vamos colocar. Não, nós ocidentais temos essas coisas, entende? Nós colocamos nomes ingleses nos nossos filhos, ou sei lá, indianos nos nossos filhos, porque olha que bonito. Vou colocar aqui, Tahandi Taunai, bonito, né? Que sonoridade legal. Nós fazemos. É engraçado esse negócio que a gente coloca, mas nós escolhemos por sonoridade. Só que o significado, o nome como história, no Oriente, sempre teve uma identidade. Tanto é que vocês lembram da história de Ruth de Noemi? Você lembra que um momento Ruth disse: eu vou trocar o meu nome? Você lembra que nome ela trocou? Para amar. Para amar. Isso. O nome tem história. O nome de Deus tem uma história. O nome de Deus é: eu sou com você. Eu estou contigo. Eu tiro você do Egito. Eu te tomo pela mão. Eu te guio pela mão direita. Eu te sustento. Isso sou eu. Isso eu sou. Moisés, tu entra lá no Egito e diz que tem um cara que está com esse povo. É isso. O nome é vinculado ao seu caráter, ao que ele é. Por isso, Saulo mudou para Paulo. Por isso, Pedro, antes era Simão, mudou para Pedro. Por isso, Mateus, antes de ser Mateus, era quem? Levi. Por isso. Porque esses caras, eles foram vendo que o nome deles não batia com o chamado deles. Eles falavam: eu não posso ser considerado isso. Eu não posso ser considerado Saulo. Esse nome é a minha vergonha, é o meu peso. Posso mudar? Quero me tornar pequeno. E aí ele se chamou Paulo. Pequeno. Deus não é só o Deus. Deus não é o nome Deus. Alguns até colocam um nome hoje. Não tem até sobrenome de Deus em alguns lugares. E eu sempre olho para aquilo. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Deus do céu. Nós temos aquela João de Deus. João de Deus, é assim. No nome. Bom, o terceiro mandamento está ressaltando a questão de quem Deus é. Por isso que não pode tomar em vão, por isso que não pode não pode desvincular, que nós vamos ver à frente, o nome do seu caráter. O nome Yahvé e o nome Jesus, eles não são um nome de batismo. É o máximo que eu posso dizer. Eles não são como o meu pai deu meu nome para mim, e no meu caso até foi a minha avó que deu. Não são. Eles são um caráter. E é por causa disso que a palavra não toma o nome de Deus em vão. Não toma o nome de Deus em vão, porque todo o nome de Deus implicava a sua ação. Havia uma face por trás do nome, ou seja, havia uma atitude por trás do nome. Veja o que diz Mateus 28, 19, que é aquele momento da instrução para que se faça discípulos. Faça discípulos. Tem uma implicaçãozinha aí, tem o uso do nome. Quem encontrou? Mateus 28, 19. 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome, né? Ou seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Em resumo, é que quando nós fazemos discípulo, nós transmitimos o caráter de Deus para a pessoa. Essa pessoa passa a ter o nome de Deus. Essa pessoa passa a ter o caráter de Deus. Quando nós fazemos discípulos, nós, através do que o texto está querendo dizer, nós conduzimos as pessoas para
para o nome de Deus, para ficar sob o caráter todo dele. Por isso, em resumo, o terceiro mandamento é este: Ele é o Senhor, é a glória de Israel, é o mandamento da reverência, a lei da intimidade de Deus. Sabe quando é que a gente toma o nome de Deus em vão? Quando a gente faz uma série de bobagens e diz: somos humanos, a carne é fraca. Quando a gente comete uma série de pecados e vicia em voltar a Deus e falar: dá para perdoar? Quando a gente se acostuma com agredir o caráter dele de tal maneira que a gente desvincula o seu nome da nossa vida. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é como alguém citou, onde que eu estava. Eu estava pregando numa igreja e a pessoa disse assim: eu estava dizendo que eu gosto de igrejas pequenas porque a gente se conhece, presta conta um ao outro, aprende, é corrigido, é muito bom saber conhecer as pessoas pelo nome. Daí ele falou: pastor, eu conheço uma história de uma igreja muito grande, duas pessoas que não, eu já contei o que é, mas é assim, as duas pessoas bateram o carro, e um bateu o carro no outro no sinal lá, assim, e aí falaram: mas você não sabe dirigir, dirija. Não se conheciam. E chamou a mãe do outro de não sei o que, e essas coisas todas. Aí um falou: não, tenha calma, não, a gente resolve tudo isso numa boa. Eu acabei de sair da igreja agora. Eu também acabei de sair da igreja. Aí, de onde que você é? Eu sou ali, da igreja presbiteriana. Eu também sou. Daí já tinham ofendido a mãe. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Como é que um cristão faz isso? Como é que um cristão faz isso? Isso é desvincular-se da sua filiação. Por isso, quando um homem briga com a sua esposa em casa, toma o santo nome de Deus em vão. Por isso, quando alguém não paga direito suas contas, toma o nome santo de Deus em vão. É isso aí. Alguns acham: meu Deus, não sei o que é tomar o santo nome de Deus em vão. É quando desvincula o caráter dele da sua vida. Bora para frente, porque eu tenho uma ordem aqui de não passar do segundo sinal de jeito nenhum. Quarto mandamento. Quarto mandamento é o do sábado, é o do descanso. Eu estou, obviamente, pincelando situações aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O contexto era a escravidão no Egito. Escravo tem dia de folga? Não tem. Então, Deus, quando tira o povo do Egito, Ele estabelece um tipo de novo padrão para eles, como Ele fez na criação. Criou os 6 dias, descansou no 7º. Ele disse: vocês também trabalharão 6 dias, descansarão no 7º. Só que o sábado, o dia de descanso, não é só um dia de semana. Não vai dar tempo de ler todos esses versículos aqui, mas esses versículos vão dizer que o sábado é um conceito. Há vários casos de ensinos lá atrás que dizem que o povo tinha que trabalhar 6 anos e em 1 ano parava, cuidava de outra coisa. Há um caso específico que é do jubileu, que eu chamava de ano do jubileu, que é um sábado, é um Shabat, é um descanso. Então eles trabalhavam, quem trabalhasse 50 anos, por exemplo, na terra, 1 ano poderia usufruir de tudo que tivesse na terra para ele. Era um descanso. Então o sábado, mais do que um dia de descanso na semana, é um conceito de repor energias e tudo o que foi esse tempo lá atrás, seja de dia da semana, seja de 50 anos, seja de... é uma tipificação do sábado futuro. É isso, do Shabbat, do descanso eterno que nós encararemos com o Senhor no céu. Não deu tempo para falar isso, mas quero dizer que o povo de Deus não conseguia ter essa gratidão a Deus pelo descanso que Deus tinha dado. O dia de descanso era para ser um dia de gratidão. Eu poderia voltar aqui porque esse texto é muito amplo, não vai dar agora, mas até poderemos voltar um dia. Síntese do 4º mandamento: Yahvé, o amado, é a alegria de Israel. É o mandamento do reconhecimento, lei da prioridade de Yahvé.
São 4 resumos. Recapitulação, resumos e conclusões. O primeiro mandamento: Yahvé é o libertador, é o único Deus de Israel. Mandamento de exclusividade, a lei do privilégio de Yahvé, corrompido. Segundo mandamento: Yahvé é o Criador, é o sábado de Israel, é o santo de Israel. Mandamento da transcendência, a lei da santidade de Israel, corrompido. Terceiro mandamento: Yahvé é o Senhor, é a glória de Israel. Mandamento da reverência, a lei da intimidade de Israel, corrompido. Quarto mandamento: Yahvé é o amado, é a alegria de Israel. Mandamento de reconhecimento, a lei da prioridade de Yahvé, corrompido. Por isso que nós caímos em pecado. Por isso que nós começamos a estudar pecado a partir dos 10 mandamentos. Os próximos mandamentos, dos 5 ao 10, eles vão mostrar os níveis de corrupção na relação horizontal. Por isso que nós estamos na queda. E por isso precisamos do Redentor. Devolvo para ti antes que a Auralice entre aqui. Tá bom, meu irmão? Alguma dúvida, alguma coisa que eu poderia ajudar mais? Falar alguma coisa antes? Não? Então vamos orar. Talvez na próxima semana possa voltar um pouco no quarto mandamento sobre o sábado. Acho que o pessoal tem que sentir. Tá. Ótimo. Ótimo. Eu posso trabalhar bem com vocês a questão desse quarto mandamento. Ó, tem slides aqui. Desse quarto mandamento, porque. Deixa eu buscar aqui onde está. Esse é o terceiro, né? Então, esse é o quarto. Estes versículos aqui, essa sequência de sábado como conceito, se você entende isso, fica muito legal, muito bom. Se combate adventistas de trás para frente, de frente para trás. Uma vez eu assisti, é que tem um canal que passa adventista na TV Paga. Tinha um treinador brasileiro e ele falou que na Bíblia você não encontra nada que fale que o sábado é errado de guardar. Ah, cara, Tá bom. Vamos conversar. Quem sabe voltamos na próxima aula aqui no quarto e aí seguimos. Eu também, pastor, os pregadores, vocês muito empáticos de poder fazer exatamente nada no sábado. Acho que eu vou fazer hoje. Vamos ficar de pé então, vamos orar ao Senhor. Obrigado pela paciência, irmãos. Boa noite. Então, Augustus continua a série hoje à noite de sermões. Tá bem? Obrigado, Senhor, pela tua bondade e nos ajudar a compreender. Senhor, eu tenho pensado nisso. São tempos que eu não estou querendo ir muito atrás das coisas que eu não entendo. Estou preocupado com as coisas que eu entendo, que eu já aprendi. E olhando para esse texto, a gente vê que há instruções aqui que a gente já sabe. Ajuda-nos a compreender cada vez mais isso que a gente já sabe e ajuda-nos a te adorar através das nossas vidas. Perdoa também nossas faltas, em nome de Jesus. A gente ora. Amém. Amém. Bom dia.